Aleluia. Glória a Ti, Senhor. Aleluia. Você pode tomar assento. É interessante que nesses últimos dias o Senhor tem falado bastante. Assim, sexta-feira a sala de oração foi tremenda aqui, foi muito top, amado. Se você não costuma vir para a sala de oração, olha, eu digo para você, você está deixando de ganhar. Venha para a sala de oração, sabe? Foi tremendo e o Senhor tem falado, tem liberado palavras, tem liberado sobre nós algo extraordinário, assim, que eu creio, porque nos últimos tempos o Senhor disse que Ele derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Isso não está só para os tempos lá do Pentecostes, Ele ainda permanece sobre nós, ainda permanece sobre você. Amém? Você crê nisso, amado? Amém? E aí, desde um tempo que o Senhor vem construindo essa palavra e ainda está sendo liberada sobre mim. E hoje eu quero começar a falar um pouco sobre algo em que o Senhor, Ele já, há um tempo atrás, Ele já me impactava com essa palavra, mas esses últimos dias o Senhor tem realmente aquecido meu coração em relação a isso. Em relação ao vinho novo, ao renovo, ao odre que carrega esse vinho. E a gente vai estar, se você observar todas as vezes que eu for ministrar aqui, durante um tempo, eu vou querer, se o Senhor permitir, eu vou estar liberando aquilo que o Senhor está falando comigo há muito tempo, sobre o vinho novo, sobre retornar à origem. E nesses últimos dias, o pastor Beto, ele ministrou aqui falou um pouco sobre o rei Josias. Ele era filho de Amon e neto de Manassés. Duas peças raras de Judá. Foram considerados os piores reis de Judá. Mas eles eram descendentes de Davi. E Josias, assim mesmo, ele tendo um pai, eu costumo falar, né, um pai carniça, um avô carniceiro, mas ele decidiu ser um rei reto diante do Senhor. E é interessante porque ele começou a reinar com 8 anos e o pastor Beto ministrou sobre isso, e eu não quero falar, eu não vou pegar a ministração do pastor Beto e falar aqui não, mas isso já começou a aquecer o meu coração ali. Porque eu fiquei me perguntando, eu falei, quem foi que ensinou o Josias a adorar o Senhor? Quem foi que ensinou ele que ele tinha que derrubar os postes ídolos? Quem foi que ensinou ele que ele tinha que levantar altares de adoração ao Senhor? E aí, você pode dizer assim, mas ele era descendente de Davi, porque lá no texto ele não vai falar que ele era descendente de Amon ou descendente de Manassés. Quando Josias começa a levantar os altares e ele faz o que é reto diante do Senhor, Josias é tido como filho de Davi. Ele é descrito na palavra, em alguns momentos ele diz assim, filho de Davi, descendente direto de Davi. E aí talvez você possa dizer assim, mas aí ele era descendente, era rei, com certeza tinha alguém para ensiná-lo. Com certeza os sacerdotes, eu sei disso, que os sacerdotes ensinavam ele, senão ele não teria feito. Aí eu comecei a meditar sobre algumas pessoas aqui, que na Bíblia está repleto de pessoas improváveis. E eu quero dizer assim, quantos além de mim aqui são pessoas improváveis? Meu irmão, acho que eu
Enfim, levantar as duas mãos. Quantos aqui além de mim era carniça? E aí eu fui ler um pouquinho sobre Raabe. Cara, Raabe era prostituta. Mais improvável que isso, ela vivia no meio dos cananeus, ela nunca tinha ouvido falar de nada de Deus. Mas quando ela ouviu falar da fama de Israel e do Deus de Israel, ela teve medo. E ela não pegou os espias ali e guardou e escondeu porque ela era bonitinha, porque eles eram legaizinho, não. Era bonzinho. Ela teve medo. A Bíblia diz que ela teve medo. Ela disse que ela teve temor, porque ela sabia que o Deus de Israel, ele não é um leão, que é um leão domável. O Deus de Israel é o Senhor dos exércitos. É o Deus sobre todas as coisas. Que mediante a palavra dele, todo joelho se dobrará. Ela ouviu essa fama. E que o Deus era o Deus de Israel e estava com o povo de Israel. E por onde eles passavam, eles detonavam tudo. E ela teve medo. E aí ela escondeu, porque ela sabia que o povo de Israel ia entrar em Jericó, ia derrubar tudo, ia quebrar tudo, ia detonar ali. Essa que é a real. Ela não tinha como ter fé, porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Ela teve medo. Depois ela veio desenvolver a fé, mas foi uma decisão dela. Ela era uma improvável. E aí quando ela ouviu, ela decidiu seguir ao Senhor. E ela era como nós, gentil, não tinha descendência judaica, uma prostituta, uma improvável que decidiu seguir ao Senhor. E por causa disso, ela entrou na genealogia de Jesus Cristo. Ela provavelmente casou com Salmão, e talvez, muito provavelmente, esse Salmão era um dos espias lá. Não sei, a Bíblia não relata, mas talvez. E aí ela veio entrar na descendência. Boaz era... Olha o que acontece, você vai ligando as histórias. A Raabe era prostituta, cananeia, improvável, decide buscar o Senhor. E aí ela gera, depois, na descendência dela, Boaz, que depois veio a casar com Ruth. Ruth entra também na genealogia de Jesus. Ela era amonita, completamente pagã, que casou com um judeu da tribo de Judá. Mas ontem eu estava comentando com um amigo meu, que era meu discípulo, Rony, e eu falei para ele isso, e ele falou assim, cara, tio, ele me chama de tio, né? Ele fala, tio, realmente eu nunca tinha pensado nisso. Para um judeu casar com uma amonita é porque ele era carniça também. Não é, irmão? Porque o Senhor já tinha liberado uma palavra dizendo assim, olha, vocês não vão se misturar com os povos pagãos. E ele foi lá em Amon e casou com uma amonita. Ó, carniça. Essa é a minha leitura, né? Essa é a leitura que eu faço. E aí esse cara morre. E aí o Senhor, com certeza ela ouviu a palavra, né? A Ruth ouviu a palavra. E ela chega com Noemi, e aí a Noemi
dá uma palavra para ela e diz assim, ó, vai, pode voltar para tua casa, volta lá para Amon e, cara, vocês estão liberadas. Aí a Bíblia fala que uma das noras de Noemi volta, mas a Ruth, ela chega com Noemi e diz assim, ó, tão certo como vive o teu Deus, eu não te deixarei. Para onde tu fores, eu irei. O teu Deus será o meu Deus. E eu vou contigo. Eu não importa o que vai acontecer. Ela não sabia o que ia acontecer, amados. Porque qual era a probabilidade do Boaz ficar com ela? Ela sendo amonita. Era improvável. Era improvável. Ela podia estar sendo sentenciada ali a uma vida solitária e ia passar necessidade, porque naquele tempo era assim. As mulheres não tinham como se desenvolver naquele lugar, porque era cultural deles. Quem trazia a provisão eram os homens. E ela era improvável também. Mas o Senhor preparou tudo e ela obedeceu, porque ela obedeceu a Noemi. Em tudo que a Noemi falava para ela, ela ia lá e fazia. E aí ela encontra um cara chamado Boaz, um cara de boas. Que resgata ela, casa com ela e ela entra na genealogia de Jesus. Não é isso? E o Boaz veio depois, se eu não me engano, na genealogia ele gera Jessé, que gera Davi, o rei de Israel, mais querido de todos os tempos. Só não foi mais querido que o próprio rei Jesus. Onde é liberada uma promessa e uma palavra. Que essa promessa foi que o Senhor, ele deixaria o reinado dele, o trono dele para a eternidade. E essa promessa se cumpre em Cristo. Ela se cumpre em Cristo. Então, como a gente está construindo essa palavra, eu quero que você entre junto comigo. Pessoas improváveis. Pessoas que eram gentias. Né? Ou seja, eles não eram de nenhuma tribo de Israel. Eles eram fora da tribo. Mas eles foram escolhidos pelo Senhor. E eles tomaram uma decisão de seguir ao Senhor. E aí, agora sim, a gente vai chegar aqui onde eu quero, que Jesus, ele é estabelecido no trono de Davi, porque ele é da descendência de Davi. Ele é da descendência direta de Davi, tanto pela parte de José, como pela parte da Maria. Porque, acredito eu, que algumas pessoas poderiam dizer assim, não, mas não foi José que gerou Jesus. Mas Maria também era da descendência de Judá. Descendência direta de Davi. E aí Jesus, ele estabelece, Jesus nasce, e aí ele começa a estabelecer o seu ministério. E aí, se você observar, os 12 discípulos de Cristo que ele escolheu eram 12 pessoas que eram carniças. E aí eram improváveis, amados. Eram improváveis. O judeu, aos 12 anos de idade, ele já conhece toda a Torá. Amém? Você está comigo? O judeu, ele conhece a Torá de ponta a ponta. Aos 12 anos, ele já está instruído na Torá. E a tradição judaica, ela diz o seguinte, que eles eram separados ali, o judeu aos 12 anos, ou um pouco mais de 12 anos ali, os rabinos, eles faziam testes com eles. Então, os melhores, os que conheciam mais,
iam ser pegos para serem discípulos dos rabinos, para estudar e tal, e aqueles ali. Mas a grande maioria não passava nessa prova, né? Então, os 12 que Jesus escolheu, provavelmente não tinham passado nessa prova. E aí eles seguiam, os que não passavam nessas provas, eles seguiam o ofício do Pai. Então, uns eram pescadores. O Mateus, em especial, ele era também odiado pelos próprios judeus, porque ele era cobrador de impostos. E o Senhor escolhe esses caras que também são improváveis, cara, para estabelecer a sua igreja, o seu ministério. E aí, na caminhada, nesses 3 anos e meio que eles caminharam com Cristo, no discipulado intenso, eles começaram a ver toda a estrutura que o Senhor estava montando para eles se estabelecerem no reino. Toda a ordem, todos os propósitos, tudo aquilo que o Senhor liberava sobre eles e ensinava a eles, eles estavam aprendendo sobre aquilo. Eles estavam recebendo uma palavra de motivação sobre a vida deles. E a palavra de motivação é: larga tudo que tu tens e segue-me. Aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que quer vir após mim. E ele libera uma palavra, ele diz: esses caras aqui que querem isso, eles farão coisas maiores do que eu fiz. Aí, outro apóstolo é escolhido. Esse era mais improvável ainda, porque ele era fariseu, matava cristão e, no caminho de Emaús, o Senhor escolhe ele para ser o chamado apóstolo dos gentios. Então observa que na palavra do Senhor, os improváveis, eles são escolhidos, mas eles tomam decisões. Quando Paulo também ele entende isso, ele começa a caminhar diante do Senhor, ele decide, ele entende que existe algo novo, ele entende que existe um renovo para ele. Não é que ele vai jogar fora todos os ensinamentos, porque ele era um cara letrado, ele era um homem letrado na palavra. Mas ele era improvável, porque ele matava cristãos. O próprio discípulo de Jesus que foi orar por ele lá, acho que foi Barnabé, né? Ananias, né? Ananias chega: Senhor, tem certeza que tu quer que eu ore por esse cara? Ele mata cristão. E aí o Senhor diz para Ananias, né? Vai, porque eu estou te mandando, porque eu vou mostrar para ele como é sofrer pela minha palavra, sofrer por mim. E o ministério de Paulo foi no sofrimento. E aí mediante a tudo isso que eu falei aqui sobre os improváveis, eu vou ler aqui algo que eu escrevi. Já recebemos várias palavras. Somos dos gentios. Cada um de nós recebemos promessas, palavras, recebemos, do Senhor tudo aquilo que Ele tem para nós. E eu faço uma pergunta aqui: e por que ainda não rompemos nessas palavras? Por que ainda não rompemos nessas palavras? Por que ainda não rompemos nessas promessas? Domingo passado, quem estava aqui domingo passado à tarde com o pastor Gladson? Pouca gente, né? O pastor Gladson, ele falou uma coisa que mexeu comigo. Eu creio que foi o Espírito Santo. Ele falou assim: nós recebemos palavras, promessas, nós recebemos já.
A questão não é essa. O Senhor, ele está pronto para derramar o vinho novo. A questão é os acessos que nós temos já liberados, mas nós não entramos nesses acessos. E aquilo ficou matutando na minha cabeça, mano. Os discípulos de Jesus, e aí eu queria ler esse texto aqui, Lucas capítulo 24, do verso 13 em diante. Se você puder botar aí na NVI, meu jovem. Valeu? Lucas 24, 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido, e um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam. Ele era um profeta poderoso em palavras, em obras diante de Deus de todo o povo. Só um minutinho. Volta aqui. Eles reconheciam, esses discípulos, eles caminharam com Jesus. Eles sabiam que ele era o Messias, e eles sabiam que ele ia ressuscitar, porque o Senhor falou claramente para eles, amém? Mas aqui eles titubeiam naquilo que eles acreditavam, naquilo que foi ensinado para eles. Eles disseram que Jesus era um profeta e que ele era poderoso em palavras. Jesus, além de ser um profeta, que ele era poderoso em palavras, isso é correto dizer e afirmar. Mas eles esqueceram de dizer que ele era o Messias. Poderoso em obras e em obras diante de Deus e de Todo-Poderoso. Ele não era só poderoso em obras diante de Deus, ele era o próprio Deus. Segue. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Contudo, esperávamos que era de ele quem traria a redenção a Israel. Hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Elas voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, e estes disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender, e como demoram para crer em tudo o que falaram os profetas. Não devia o Cristo sofrer estas coisas e entrar na sua glória? Então, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram muito: fique conosco, pois o dia já afindou. E este, chegando à noite, então entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos dele foram abertos e os reconheceram, mas ele desapareceu. Vai, segue. Então perguntaram um ao outro: isso aqui, amado,
Não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos explicava as Escrituras? Imediatamente levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11, os que estavam com eles reunidos. Só até aí. Não ardia o nosso coração. Amados, assim, eu queria fazer outra pergunta para você. Você que já recebeu uma palavra do Senhor e por algum motivo ainda não rompeu nessa palavra. Às vezes você se entristece por alguma coisa que acontece. Às vezes você se distrai, e esse é um ponto muito importante, a distração, por alguma coisa que acontece na tua vida. Mas logo vem uma palavra que aquece o teu coração e arde de novo. Além de mim, mais alguém é assim? Tem acontecido isso? Cara, arde o meu coração. Tipo assim, a gente cantou aqui, eu nasci para te adorar. Tu governa a minha vida e tal, e a gente canta isso. Eu sou músico, amados. Aliás, tô tentando ser músico há algum tempo aí. E eu tenho convicção que o Senhor me separou para isso. Ele me separou para adorar o Senhor. Mas às vezes, eu me distraio também. Eu também, assim como creio que vocês, eu também sou um cara que foi improvável. Alguns que conhecem a minha vida, sabe que eu sou neto do pastor Vicente Rego Barros. E toda vez que eu falo nisso, o meu coração se aquece. Porque o meu avô morreu no púlpito, cantando o hino 500 da harpa cristã. Ele cantou, quero ver a desejada, pátria linda para onde eu vou morar. É a letra do hino 500 lá da harpa. Ele morreu celebrando a Santa Ceia do Senhor. Simplesmente, ele sentou e o Senhor o levou. Porém, o meu pai se desviou. O meu pai fez tudo quanto você possa imaginar que não era bom. Largou a família. Ele quando eu tinha 8 anos de idade, ele saiu de casa. E eu não estou falando isso aqui para você se emocionar, não. Eu me emociono porque... Não porque eu tenho raiva do meu pai. A minha mãe me ensinou a honrá-lo. E eu amo meu pai. E olha como Deus faz. O meu pai, ele, como eu falei, ele fez a gente sofrer muito. E algumas pessoas falavam para mim assim, quando eu era adolescente, ele dizia assim, tu vai ser igual ao teu pai. E liberavam palavras contrárias. E eu dizia assim, eu não vou ser igual ao meu pai. Eu nasci para adorar o Senhor. Quando eu era criança, eu dizia assim, eu vou ser um pastor. É sério, amados. Eu, adolescente, eu dizia isso. Eu, na Assembleia de Deus, eu fazia parte do culto de crianças. Na Assembleia de Deus tinha um culto de crianças, uma vez por mês. E eu era dirigente, eu criança era dirigente do culto de crianças.
E eu decidi que eu não ia ser como meu pai. E olha o que Deus fez comigo. Eu sou militar do Exército, para quem não me conhece. E eu entrei no Exército, na banda de música do Exército em Belém do Pará. E eu tive a oportunidade de trabalhar com meu pai 3 anos, ele sendo meu chefe. Ele era o maestro da banda. E ali o Senhor restaurou todo o meu relacionamento com meu pai. Eu várias vezes carreguei o meu pai bêbado do quartel para a casa dele. Várias vezes. E hoje, amados, para a honra e glória do Senhor, ele voltou para Cristo. Ele canta no coral lá na igreja. Tem muita coisa que precisa ser restaurada nele, eu creio. Mas não importa se você é improvável, amado. O importante é que o Senhor, ele derramou uma palavra sobre a tua vida. E se você decidir hoje a romper nessa palavra, eu quero declarar sobre a tua vida que você vai romper em nome de Jesus. Porque mesmo você sendo improvável, amado, mesmo você sendo improvável, eu quero dizer que o Senhor, ele tem liberado sim palavras sobre você. E hoje nós temos a decisão da gente romper nisso. E aí você pode dizer assim: pastor, como é que eu vou romper? Esses discípulos aqui, quando eles caminhavam no caminho de Emaús, amados, quando eles caminhavam nesse caminho, eles estavam como cegos, porque as distrações da vida, as distrações do que estava acontecendo com eles, e não é diferente com a gente hoje. Muitas palavras caem no nosso coração como se estivesse à beira do caminho, porque na beira do caminho as aves vêm e tiram e comem essas palavras. Isso são as distrações do mundo. Nós, como igreja do Senhor, precisamos hoje nos despertar, porque o Senhor, ele tem pressa sim, ele tem pressa, porque a palavra dele vai se cumprir. Amém, amados? Muitas vezes nós deixamos essas palavras, elas sucumbirem no nosso coração. Então, eu quero dizer para vocês aqui, eu vou continuar lendo. Muitas vezes nos esfriamos, mesmo depois de sermos animados pelo Senhor, impulsionados por Ele para mergulharmos no propósito dEle, porém nos distraímos com muitas coisas, sonhos pessoais, trabalho e etc. E por aí vai. Tudo isso, todas essas distrações, às vezes, elas fazem parte da nossa vida e muitas delas nós podemos defender e a gente defende com veemência. Não, mas eu tenho que cuidar da minha família. E é bom, você tem que cuidar da tua família. Não, pastor, mas eu tenho que trabalhar. É bom também, você tem que trabalhar. Pastor, eu tenho um sonho assim, eu estou correndo atrás do meu sonho. Isso é ruim? Não, não é ruim. Mas você tem que ter cuidado, porque isso pode ser uma distração para te tirar do propósito que Ele te colocou. Então, nessa manhã, eu quero te incentivar a voltar ao primeiro amor, a voltar àquilo que o Senhor liberou para ti lá atrás. Quando eu falei que eu quero falar sobre uma série de situações aqui, falando sobre renovo, o Senhor, Ele tem um texto que diz que Ele não vai colocar vinho novo em odre velho. Porque se Ele colocar um vinho novo no odre velho, o velho vai se romper. O odre vai se romper. E vai estragar o vinho novo. Então nós precisamos de um renovo hoje, amados. Por que nós não rompemos? O Senhor, Ele está prontinho, Ele está facinho para liberar esse vinho novo.
Ele está dizendo assim, vem em mim que eu estou facinho, né? Eu estou facinho. Filho, eu estou facinho. Ó. Só que se você ainda está com estruturas antigas, estruturas velhas, ele não vai desperdiçar, e que ele não desperdice mesmo, amado. A gente precisa ser transformado de dentro para fora. A gente precisa ser transformado como em um odre que vai segurar essa unção, esse vinho novo. E é sobre isso que o Senhor está falando nessa manhã. E vai continuar construindo essa palavra. Amém, amado? Porque você tem sim uma promessa do Senhor. E eu não estou falando isso só para te animar. Eu quero que o teu coração se aqueça a ponto de você dizer, sair daqui. Você vai sair daqui em nome de Jesus e você vai dizer, Senhor, eu tenho uma palavra sobre a minha vida que tu já me deu. E eu quero que tu me ensine a construir ela e a realizar ela na minha vida. Porque não adianta nada, amado, você sair daqui e manter uma semana normal. Nós não estamos mais em tempos normais, amados. O tempo é da gente se trancar no nosso quarto, buscar o Senhor, orar enquanto Ele se pode ser achado. Não é mais, o Senhor ele já estava à porta e batendo, Ele ainda está batendo, mas Ele quer ser achado por ti. Sabe? Ele quer ser achado por você. Ele quer ser encontrado para ter um relacionamento, porque Jesus, ele morreu na cruz para estabelecer. A Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo para termos livre acesso ao Pai. Então não é só sobre a palavra ou sobre Ele, mas o acesso que Ele liberou para ti, você precisa entrar, porque o fato de o acesso ter sido liberado não quer dizer que você já tenha acessado. E esse acesso está liberado hoje, porque aquilo que aconteceu há 2000 anos atrás, quando Cristo morreu, ressuscitou, o véu se rasgou de alto a baixo, temos livre acesso ao Pai, ainda temos livre acesso ao Pai, e o Cristo, através do seu Espírito Santo, Ele fala dentro do teu coração, do meu coração. E a Bíblia fala que Ele Ele geme por nós. Gemidos inexprimíveis. Como aqueles discípulos lá no caminho de Emaús, que diz assim, não ardia o nosso coração quando ele falava. Cara, o próprio Cristo era o que estava pregando para eles. Pensa aí, se tu no caminho tu encontra o Cristo pregando para ti, como ia ficar o teu coração? E aí vem o final do texto diz que no partir do pão, ou seja, no compartilhamento, na comunhão, que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, os olhos dele se abriram. Então você quer um segredo onde está virando a minha chave aqui em mim? É no partir do pão. É no compartilhamento que os nossos olhos vão se abrir. É na comunhão que os nossos olhos vão se abrir. Eu não posso caminhar sozinho. Você não pode caminhar sozinho. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo e vamos até o fim. Dá até uma canção, né? Amém? Então se arde o teu coração com essa palavra. Eu quero te convidar, não só a ficar de pé agora para a gente finalizar, mas que você saia daqui. E amanhã, e depois, você possa dizer assim, Senhor, aquela palavra que eu tenho de Ti há muito tempo atrás, como é que eu posso fazer, Senhor, para que ela venha se realizar? Como eu posso fazer, Senhor, buscar incessantemente, intencionalmente? Intencionalmente, amado. Intencionalmente. O Senhor te chamou, Ele morreu na cruz do Calvário.
Não só para tu ter comunhão com eles e ter livre acesso ao Pai, mas você precisa ter comunhão uns com os outros. Ele diz: suportai-vos uns aos outros em amor. Ele diz: na comunhão o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Na comunhão o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Porque a sua vinda é certa. Cara, a vinda do Senhor é certa. Ele voltará. E ele vai encontrar uma igreja vestida de linho fino, com vestes de justiça, que cumpriu tudo aquilo que ele quis que cumprisse, todo o propósito. Eu nasci para adorar o Senhor, você nasceu para adorar o Senhor. Ah, pastor, eu sou gentil, eu nasci numa família, nem conheci meu pai. Ah, pastor, eu tive tantas dificuldades. Você nasceu para adorar o Senhor. Esse aqui é o segredo que o Senhor traz as claras, que já estavam as claras desde muito tempo. É na comunhão que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, amados. Você não vai conseguir caminhar sozinho. Você tem que andar na comunhão com os irmãos. E você tem que preparar o odre, porque ele vai liberar o vinho novo sobre a tua vida. Isso é um processo. É um processo. Mas é um processo que, se você não caminhar, se você não der os primeiros passos, você não vai entrar nele. O acesso já está liberado, mas você precisa andar. Esperar é caminhar. É andar na comunhão. É ajudar uns aos outros. E perseverar no primeiro amor. Amém? Que o Senhor abençoe a tua vida. Que o Senhor abençoe a tua casa. E que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.